Salve, salve galera, estamos aqui diretamente dos estúdios da Alvespcast, não, é o podcast da Alvesp, não é isso? É isso aí, presidente. Eu e meu parceiro aqui, Alcides Parmediano, certo, Alcides? Japonês. Japonês? Isso. Bora! Bom, hoje o tema é muito bacana e estamos aqui com um grande amigo, né? Já nós vamos anunciar ele, que é o Gustavo, para quem não sabe, ele é vice-presidente do Sindialto e da Alvesp. Não, o presidente, Mas olha... ele fica sempre caladinho, né? Presidente, é o seguinte, hoje eu estou me controlando porque eu não vou dormir, né? Agora eu só não sei se ele não se manifesta, porque ele tem vergonha de falar que ele é alguma coisa da Alvesp Sindialto, ou é porque ele é um cara comedido. Não, ele é mais low profile. Low Low profile. Mas eu não vou dormir, porque hoje eu estou com o presidente e vice-presidente, né? Então você imagina como é que... Reunião da Alvesp, né? Reunião da Alvesp. Muito bom. É praticamente uma assembleia. É uma assembleia. Assembleia. Muito bom. Bora, vamos falar aí, Auxílios, dos nossos patrocinadores, os parceiros da Alvesp. Muito bom, presidente. Bom, agradecemos aqui o apoio do Santander, né, nossos amigos lá, o Sari, o Biasotto, toda a equipe, César. Inclusive, já vamos deixar aqui, agradecer o Santander e a Web pela parceria. Fizemos um roadshow lá no Tatuapé, foi sensacional. Fizemos hoje o roadshow na Arena Corinthians e teremos outros mais roadshow e a gente vai divulgar as datas aqui e o local depois, certo? Com certeza, presidente. E agradecemos também a Gestalto, Felipe Muraski, grande querido amigo, Iturã, time do Alexandre Carrizo e todo o time Iturã, OLX, Flávio Passos, Ronaldo Generato, estão conosco, tem o Plano Alvesp. O nosso último podcast com o Gustavo da Union Solutions é uma ferramenta... Mas quem é da OLX tem quanto de desconto? Quem é da OLX tem um Plano Alvesp, presidente, e você pode ter até 30%, você tem 30% de desconto no plano da OLX Alvesp. 30% de desconto. Então se você tem o OLX, cancela, vem para o Alvesp, faz de novo 30% a menos. Isso aí. Já paga a mensalidade da Alvesp, com certeza. Já dei a dica. Né? O Autoavaliar, nosso querido amigo Caporal, Carflip, que está aí sendo cada vez arrebentando. Você não perder venda mais. Vamos divulgar bastante aqui o Carflip. E o nosso querido amigo Rodrigo Belo do AutoConf. Rodrigo Belo. Hoje ligou um cliente. Nós vamos registrar isso aqui em vídeo. Referência aqui do Rodrigo Belo. Bom, que eu quero pôr AutoConf na minha loja, não sei se eu ponho, se eu não ponho. A única coisa que eu posso dizer para você é que eu uso desde 2018 e a minha empresa é uma depois do AutoConf e era outra antes do AutoConf. Então hoje eu tenho um controle muito melhor. Inclusive esse lojista vai vir aqui para conhecer a nossa empresa, ver como é que a gente cuida e vai pegar umas dicas aqui com a gente. Fica aqui o convite a qualquer um, quiser vir conhecer como é que funciona a nossa mesa de leads, de marketing e de administração desse time de venda digital. Sejam todos bem-vindos, é só agendar aqui que a gente recebe todo mundo. O que é bom tem que ser compartilhado. É isso aí. Bora, agora vamos chamar aqui que rompem os tambores, a estrela da noite. Mas antes, você que acompanha a gente aí da Alvesp, do Sindialto, clica, se inscreve no canal, compartilha, manda para os amigos lojistas. Tem um vizinho seu que não está associado ainda, faz o cara se associar, cara. Vamos formalizar essa operação. Nós temos um monte de demanda agora. O dia 29 de maio agora, segunda-feira, o dia do meu aniversário ainda. 10 da manhã a gente vai estar com o governador Tarcísio, todos os secretários, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento, com a deputada Carla Morano. E a gente vai fazer lá, vamos apresentar uma frente parlamentar do automóvel. Sabia, irmão? Nunca existiu no estado de São Paulo uma frente parlamentar. O que é isso? Nós vamos ter uma bancada de deputados que vão defender os nossos interesses na Alesp. Com isso, fica mais fácil aprovar qualquer projeto que faça sentido e seja de interesse comum e proteja a população, que é o objetivo da Alvesp e do Sindialto. Formalizar a operação, que todo mundo consiga emitir nota fiscal, fazer o laudo dentro da loja, que o PROCON tenha regras claras, que a gente consiga arrumar o mercado para que vença o melhor. Não o mais malandro, que é o que se pratica hoje, né? Então, para acabar com essa concorrência desleal, nós estamos fazendo essas medidas e dia 29 agora a gente vai estar com o governo, depois a gente coloca o vídeo aí. Nós vamos, pela primeira vez na história, nós vamos fazer uma frente parlamentar. Com isso, nós vamos trabalhar na Alesp, juntar ali 30, 40 deputados
e todo mundo anda de carro, todo mundo tem um amigo lojista, todo mundo tem alguém da família que é ligado a carro. São mais de 1 milhão de emprego direto, só no estado de São Paulo. Sim. Os indiretos passam de 3 milhões, né? Despachante, funilaria, centro automotivo, etc. Tudo que envolve o mercado de automóvel. Então, com isso, a gente vai conseguir mudar a história do automóvel por um todo. Demora ainda mais uns meses, né? Eu sempre falo sem pressa e sem pausa, mas a gente não vai até conseguir isso, nós vamos conseguir. Então, portanto, se você é lojista e ainda não se associou, seja bem-vindo. R$300 por mês para você se associar e você tem R$8.000 de benefício. O Sindialta é R$100 por mês. Isso é para manter as instituições abertas, para pagar os funcionários que trabalham nela. E se sobrar algum caixa, a gente faz algum evento e devolve para o próprio lojista isso em benefício. Essa é a função de uma associação. A gente tem parceria, formando parceria com o Senai, Senac, para fazer a Alvesp Educação. Nosso objetivo é treinar o teu vendedor, fazer uma base de currículo, que a hora que você precisar de um funcionário, um vendedor, um administrativo, a Alvesp vai te indicar um funcionário qualificado, treinado, aí você entrevista e vê se ele serve para você. Olha onde a gente está indo. É um ecossistema para proteger o lojista. Certo? Tá dado o recado. Agora me fala, Gustavão, tem alguém que tem motivo para não se associar a esse movimento maravilhoso? Bom, antes de mais nada, quero agradecer profundamente aí o convite do nosso presidente de estar aqui nesse podcast da Alvesp e agradecer o Alcides também pelo trabalho que presta aí junto à nossa associação, nosso sindicato. Só quem está dentro sabe como isso é trabalhoso, como tem que suar para conseguir as coisas do Brasil, né? O Brasil, para ser empresário, é uma maratona, e se a gente conseguir chegar no final, já é uma vitória. Então, além da tua amizade aí de muitos anos, eu aprendi a enxergar como um grande líder e como um grande batalhador pelos nossos direitos. Então é um absurdo a gente escutar que ainda existem lojas que digam que não vão investir 100 ou 300 reais numa associação ou num sindicato, que é a única instituição que pode representar perante um governo, perante quem quer que seja. Nós das concessionárias ainda temos ainda o sindicato dos comerciários, ainda temos alguns sindicatos que trabalham, mas não diretamente da forma que a Alvesp trabalha no mercado de veículos usados. E é isso aí. Então, o que eu puder contribuir, estou aqui para isso, parabenizar e agradecer o convite para a gente fazer essa gravação. Muito obrigado, Gustavo. A gente fica muito lisonjeado aí com o seu reconhecimento. E eu sempre falo, né, nos eventos, nos lugares que nós vamos, frequentamos, que o seu próprio posicionamento, né, de estar hoje como vice-presidente do sindicato, da associação, realmente compartilha, né, de uma visão diferenciada. Sim. Né, porque você talvez teria todos os motivos para ficar numa situação até um pouco confortável no que diz respeito ao universo de concessionária. Sim. E você faz parte de uma associação de veículos usados. Então, isso é, né, já faz parte de uma revolução. Então, sim, a gente fica muito feliz. O veículo usado hoje é uma fatia muito importante na cesta de produtos de uma concessionária. E nada melhor do que quem está no mercado de usados diretamente para poder acompanhar o que acontece em demandas. Haja visto aí esse horário que o nosso presidente conseguiu com o governador para falar em relação a ICMS. Isso é uma tomada de decisão principalmente de um lojista multimarcas. Sim. O concessionário às vezes não está tão preocupado no ICMS de carro usado por conta que ele tem créditos de substituição tributária de veículo zero, mas se ele puder brigar por uma alíquota menor no veículo usado, isso vai ajudar o caixa dele. Ajuda tudo e a todos. É isso aí. E é muito bom porque também a gente vem falando que eu acho que, né, sei que a gente tem, estou vendo aqui a sua biografia, você tem bastante experiência, nós vamos falar disso aqui, né, presidente, da história do Gustavo, mas a gente fala o seguinte, né, presidente, eu acho que nunca houve um momento tão favorável, eu sempre falo, há uma conjunção dos astros. Sim. Eu acho que nunca houve um momento tão favorável para a gente conseguir essas mudanças. Sim. Né, compartilhar
O Marcelo fala muito isso, né? Não é uma união, é uma reunião, porque nós estamos convidando que as pessoas participem do nosso propósito, né, deste movimento. E por tudo que você está falando, a importância do setor de veículos usados, ele é uma força motriz em todo esse ecossistema, inclusive das concessionárias. É isso Presidente, aí. Agora precisamos apresentar ele direito, por favor, cara. Bom, para quem não sabe, o Gustavo ele é dono do Grupo Acta. Ele é concessionário Kia, Peugeot, Citroën e tem loja multimarca também lá em Santos. Né? É isso aí. Então, Santos e na Praia Grande. Santos e Praia Grande, verdade. Ele tem a Kia aqui em São Paulo, na Gastão Vidigal, e tem a Kia lá em Santos. Você começou em 92, cara, com 17 anos. 17 anos. Cara, então você bateu o meu recorde. Porque até a semana passada eu falei, eu acho que eu sou o cara mais jovem que montou uma loja de carro. Meu CNPJ eu montei com 18 anos. Eu montei com 17, foi emancipado. A minha escritura de emancipação tá guardada lá, para provar que eu fui emancipado em 92. Então, eu fui emancipado também, mas para montar uma confecção. Montei com 16 anos, mas a loja foi com 18. Legal. Que legal. Então eu sofro um ano a mais que você, é isso? Você bateu o recorde, cara. Bateu o recorde. Não é à toa que estamos juntos. Bom, montou a primeira loja com 17 anos lá em Santos. Mas não vou apresentar aqui não, ele é fudido. É o Piroca de Santos. É nada. Gotti, mais conhecido como Gotti. Se falar Gustavo, lá ninguém conhece. Falou Isso Gotti, é verdade, isso é verdade. O Gottfried, que é o Isso Gotti. É verdade. O Gotti de Santos, é só falar que todo mundo conhece. Gotti, me fala, o que você tá achando, cara? Aí a gente conta um pouco da sua história no meio do caminho. Dessa novidade aí do carro popular. A Citroën tinha lançado um carro um pouco meio próximo do popular, né? Que inclusive você pegou a bandeira, explodiu de vender, né? Sim. Esse Citroën de entrada. E agora eles estão vindo com essa novidade. O que você está achando disso? Então, e se você tem a ideia dos números que eles estão... Ainda está um pouco nebuloso, né? São muitas especulações em relação àquilo que realmente vai acontecer, que pode acontecer. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque toda mudança profunda no carro zero, ela reflete diretamente no carro usado. Então, o mercado de carros usados é um mercado que ele depende do carro zero, porém, ele é gerido, na sua grande maioria, por lojas multimarcas que dependem da captação e da venda dentro do parâmetro de mercado. Então, óbvio, ter um incentivo em relação ao preço do carro zero é importante. Eu acho que depois da pandemia o carro zero subiu demais. Ficou, vamos dizer, incomprável pela maioria dos consumidores. Aquele consumidor que comprava o carro de R$ 39.900 não existe mais. Um carro de R$ 39.900 hoje é um carro com 10 anos de uso. Mas essas especulações que o carro vai baixar 15, 20 mil reais, eu não acho muito factíveis. Primeiro que para fazer isso, o governo teria que fazer a renúncia de 100% da tributação estadual, federal, municipal. Eu não sei se todas essas esferas iriam concordar. Porque isso veio uma determinação do governo federal que o pobre não pode comprar carro. Muito bem. Só que o imposto não é só federal, né? Você tem os vários âmbitos, né? Federal, municipal, estadual, enfim. Teria que todos zerar, vamos dizer, a carga tributária. Que hoje a carga tributária está em torno de 42%, 43% do preço do carro. Então, a gente acredita numa redução, isso deve acontecer, mas qual vai ser esse percentual é uma incógnita. Inclusive, a Alvesp publicou a newsletter na semana anteontem, né? Muito interessante, falando sobre esse tema, muito abrangente, porém, como eu falei, são suposições, né? A gente não tem nada de concreto. Vai ser anunciado no dia 25, que é o dia da indústria, justamente para criar uma expectativa em cima disso. Então, a Peugeot, a Citroën saiu na frente quando lançou o C3 a 69.900. Esse carro já teve um reajuste, ele já custa em torno de 74.900. Por outro lado, a Peugeot reduziu o preço do 208, que era de 79.900, para 69.900, para justamente testar o mercado nesse valor. E qual foi a resposta? Foi muito positiva, muito positiva. É um carro que praticamente a gente não vendia, que é o 208 Like, é um carro que era vendido basicamente para as locadoras, e a montadora fez um teste num lote de 2.000 unidades. Encaixou. Os carros foram vendidos em 4, 5 dias, venderam todos os carros. Porque é um carro, vamos dizer que ele é um carro básico, mas ele é completo. Ar, direção elétrica, vidro nas 4 portas, é um carro bacana,
airbag lateral, enfim, um carro E tanto o Peugeot como a Citroën, ele não tem a conotação de carro popular, Não, né? não. Ele é um carro mais... Principalmente o encorpado. Peugeot, ele tem um acabamento mais refinado do que o Citroën. Porque essa é a filosofia da empresa. A Peugeot, ela tem a vertente premium. E a Citroën, ela tem a vertente mais jovem, mais esporte, um pouco mais despojada. Tanto que hoje, você pegar o Peugeot custando praticamente o mesmo preço do Citroën, ou até um pouco menos, dependendo da versão, é um disparate. Por isso que a resposta foi muito boa. Então, a hora que a gente pegar esse carro com uma isenção de impostos e ele acabar custando menos que R$ 69.900, eu acredito que vai mexer no mercado. Principalmente nos carros seminovos que têm um valor próximo a ele. A ideia deles é que o carro custe R$ 59.900. Eu acredito que sim. Na verdade, eles estão fazendo, vamos dizer, o carro mais barato do Brasil, que seria o Kwid Mobi, que custam R$ 69.900, a ideia é que custe R$ 59.900. E os carros intermediários, o Argo, o próprio 208 C3, na faixa de R$ 64.900. Seria mais ou menos isso. Então, é uma expectativa que baixa em torno de R$ 10 mil. Eles devem amarrar isso à motorização, né? Então, inicialmente a motorização tinha sido solicitada que fosse somente a etanol. Mas para que isso acontecesse, tinha que fazer um novo projeto do motor. Para rodar só no etanol. E o motor flex, ele já roda só no etanol. Então nenhuma fábrica ia concordar para desenvolver um novo motor para um produto que a margem de lucratividade é muito baixa. Porque a montadora, ela tem uma margem reduzida no carro popular. A montadora ganha nos carros mais caros. Porque todo o centro de custo fabril é o mesmo para o carro completo ou o carro popular. A única coisa é que o carro popular tem menos insumos. Então, e no carro top ele consegue vender mais insumos. Óbvio. Então, o ideal para a montadora é que se venda o carro completo e não o popular. Agora, como o governo está pedindo essa veia do carro popular e ela está dando uma isenção, vai acabar interessando para a montadora, mas não para desenvolver um motor novo. Bom, importante aqui, né, presidente, o que eu acho que dá para encaixar aqui, primeiro até pela biografia do Gustavo, primeiro ele fala com muita propriedade sobre a Peugeot, porque ele foi durante 4 anos seguidos que teve o maior share no mercado. Isso. Só começa daí. Tá? Segundo, que eu acho que também é muito importante dizer, que a gente fala bastante isso, né, que é aproximar as pessoas, os lojistas da Alvesp, né, que a gente fala até para vir aqui no Alvesp Day, visitar a gente aqui na associação, que tem coisa que tem que ver com a mão. Né? Ver a estrutura da Alvesp, ou nós temos um prédio aqui, né, formado pelo administrativo, financeiro, né, imprensa. Sem dizer nos benefícios, né? A Sem parte dizer no jurídica, benefício. contábil. Mas estou dizendo, corroborando aquilo que você disse sobre a importância, né, o tamanho da associação. E também mostrar que nós tivemos uma preocupação, né, estamos sempre sendo inspirados por Deus, com certeza, que todo o nosso corpo diretivo é formado por lojista. Sem exceção. Sem exceção. Então, Gustavo, que é muito legal, porque você transita pelo assunto com muita propriedade, né, estamos batendo um papo e mostra realmente o seu gigante conhecimento, e é isso que precisava, né, presidente? Uma entidade representativa de classe, formada por pessoas que falam... Que vivem o dia a dia. Sentem na pele as sabe dores. O problema do dia. Isso, não é nem um executivo de carreira. Que a gente não tem nada contra, não tem politicagem. A gente só quer solução. Quer solução, entendeu? Como é que eu melhoro a vida do lojista? E por que eu entrei nisso? Porque ninguém fazia nada, cara. Entendeu? Muito vitimismo, de ambos os lados. Sim. A entidade fala que os lojistas não são unidos. E nunca vão ser. E não tem que ser. O cara tem família que não é unida. Como é que você vai pedir pro cara ser unido com o concorrente dele? Que ele acha que é concorrente. Mas, o presidente, sabe uma coisa que a gente vivencia hoje? A gente tem um hiato na mão de obra das nossas empresas e dos nossos titulares. Essa é a grande verdade. Não existe uma faculdade, uma formação técnica ou acadêmica para você ser vendedor, para você ser proprietário de loja de automóveis. Então, cada um faz do seu jeito. Se o fulano vai ser médico, ele faz medicina. Se o fulano vai ser advogado, ele faz direito. Se o fulano vai ser lojista ou vendedor, ele faz o quê? Ele não precisa fazer nada. Então, esse apagão da mão de obra, esse apagão dos conhecimentos, fazem com que cada um ache que o jeito que se faz propriamente é o jeito correto. E muitas vezes eles têm dificuldade em ouvir uma associação, falar, olha, você tem que trabalhar da forma correta, porque você trabalhar errado vai te custar mais caro a médio prazo. Não, mas eu quero fazer errado porque eu vou colocar o dinheiro agora. Mas
O Brasil não é mais o país de fazer errado há muitos anos. Fazia-se errado no passado e não acontecia nada. Hoje você faz errado e a conta chega. Perfeito. Pode não chegar amanhã, mas vai chegar daqui a 1 ano, 2 anos. Então, eu acho que a associação ela serve mais do que ninguém para balizar as práticas de mercado e que se todo mundo trabalhar da mesma forma, a concorrência deixa de ser desleal. Essa é a grande verdade. Então, hoje, muitas vezes, o empresário tem dificuldade com o seu concorrente porque o concorrente trabalha errado e ele não se sujeita a trabalhar errado porque ele já sabe do problema, certo? Então, ele acaba sofrendo, o concorrente colhe alguns frutos temporariamente, esse cara não dura muito, só que ele atrapalha quem quer trabalhar certo. Então, a ideia é que todo mundo trabalhe certo. Porque se todo mundo trabalhar certo, o que vai acontecer? Vai vencer quem é o melhor. A grande verdade é essa. E o melhor não é o mais forte, é quem se adapta e quem consegue sobreviver trabalhando daquela forma. Qual é a forma? É a forma certa. Maravilha, Gustavão. Agora me fala uma coisa, cara, carro por assinatura. É um outro tema que está vindo forte, né? A gente está com uma parceria muito grande com a Carflip. Uhum. E você deve saber Eu até quero que você me explique então, depois, Carflip, porque eu não sou ainda parceiro da Carflip, a gente conversou outro dia, mas se você puder refrescar minha memória... O que eu penso sobre a Carflip? A Carflip, ela está possibilitando o lojista ter uma locadora sem ele precisar administrar nada. Então, como funciona? Você passou a ficha no banco, não aprova de jeito nenhum. Você passou em 10 bancos, não aprovou. Ou você precisa, um carro de 100 mil, você precisa financiar 80, o cara está dando 20 de entrada. Tá. O banco só aprova com 60 de entrada. Então você quer dar 20, o banco quer que você dê 60. Então ou a ficha não aprova completo, ou ela nega. Tá. Aí entra o Carflip. Essa venda não vai acontecer, você vai perder ela. Tá. Você manda a documentação para Carflip, eles aprovam esse crédito. É com 20 de entrada, o cliente dá os 20 de entrada. Aí a parcela fica menor. Ou ele financia 100%. Ele aluga por 100%. Então o contrato é feito por 24 meses. Esse contrato é uma locação do cliente para Carflip. Tá. Do cliente para Carflip. Tá. Ponto. O Carflip paga o preço que a loja pediu. Não importa se a FIP do carro é 100 e você está pedindo 105. Ele vai te pagar o 105. É 105? Vou pagar o que você pediu, não quero saber. Então ele paga por lojista, esse é o lado bom da história. Ele paga pro lojista o preço que ele está pedindo. Vamos supor que é 100 entrada. Um carro de 100 mil para fazer a conta rápida. O cara vai pagar 24 parcelas de 4 mil na locação. Acabou os 24 meses, ele ganha um cashback de 25%. Aí a Carflip pergunta: senhor Gustavo, o senhor tem interesse em ficar com o carro? Se o senhor tiver interesse, o senhor dá mais 75 mil e fica com o carro. O carro é seu. Tá. Ponto. Ah, não tenho interesse. Você quer renovar o contrato ou o senhor quer devolver o carro? Então ele escolhe. Esse é Entendi. Sensacional para o Agora, lojista. só para eu entender em relação a parcelas, tá? Vamos imaginar. Imagina que o financiamento de 100 mil reais, já foi o tempo, que era 24 de 4 mil, né? Vamos supor que seja 36 de 4 mil seria o financiamento, tá? O valor da locação é o mesmo, é inferior ou é superior que o valor? Eu vou te dar um índice. Tá. Ele é de 4 a 4,5% do valor do bem. Do carro. 4 a 4,5% do valor do bem. 24 Valor do bem. meses. Em 24 meses. 24 e você tem meses. 25% de cashback no final? No É final. sensacional, cara. É mais barato do que alugar. Porque Sim. a locação Não, mais barato hoje. que alugar. Porque a locação hoje, ela custa em torno de 3,5% a 4% do valor do bem. Sim, é a regra. Só que no final do contrato você não tem o bem. Se você vai ter 25% de cashback, então é 1% ao mês, na realidade, que você está capitalizando. Isso aí. Os benefícios são intensos. A gente, antes de trazer esse benefício, mais esse benefício para a Alvesp, a gente ficou aqui, eu e o Marcelo, falando assim, vamos achar um pênalti, que deve ter alguma coisa errada Se aqui. achar, tem alguma coisa errada, porque Eu falei pro Marcelo, a conta não fecha. por favor, cara, dá uma olhada nisso aqui. Já me passa o contato Só com conversando quem que a gente com tem que conversar lá. que é o dono, que ele me explicou, eu falei, eu preciso ouvir de você. Inclusive, ele foi o primeiro aqui foi o primeiro. no podcast da Alvesp. Fiz questão de trazer ele, E além tem dele um ele ser um cara corte. inteligentíssimo, né? Sim. Ele entende tudo do nosso ramo, já foi lojista também, entende. Ele estuda o nosso ramo todo dia para criar benefícios. Soluções, essa é a palavra. Para criar soluções para o nosso ramo. Então ele entende as dores. E eu liguei para ele e falei, você tem 3 minutos para me convencer o cara que eu sou anti-locador, eu não gosto dos caras, eu brigo com eles, que eles querem competir com a gente. Ele falou, não tem nada a ver.
A Carflip foi vendida 50% para o Grupo Stellantis. Então eles têm uma provisão de investimento, que é o que você falou, é 1% ao mês. É isso aí. É o que vai sobrar para eles. E quem está financiando essa operação? São eles e a Stellantis que entrou com o aporte, porque... né? Bom, é um fundo. Fizeram um fundo de investimento e estão fazendo isso. Agora, o negócio funciona. Ele não é conflitante com o lojista. Ele não atrapalha o lojista. Esse é o ponto que eu gostei. Então, ele te ajuda a vender um carro que você estava com a venda perdida. Ele não é conflitante com o seu negócio. Quando o cliente vencer o contrato, você vai ser avisado, você vai monitora isso. Você pode convencer o cliente a comprar o carro. Compra o carro. Tá aos 25%. Compra o carro e traz aqui. Faz um acerto, vende outro pro cara. Ou vende o carro, ou faz outro Carflip. Entendi. Esses 25% do valor da tabela da época? Não, da soma das parcelas dele, da soma das parcelas que ele pagou, 25% de cashback. Ah, entendi. Do que ele pagou, ele tem 25% de cashback. Tá. Em síntese é o seguinte, ele viabiliza o negócio. Aquela venda que você não tinha, estava perdida, ele viabiliza para você, ele traz uma solução. Até porque, falando dos riscos, né, o carro está em nome dele. Para você fazer uma busca e apreensão muito mais rápida. Está em nome dele. Não tá, ele sofre menos que as outras operações de crédito convencional. Né? E isso também, a bola está quicando aqui, eu não posso perder. E esse é o papel da Alvesp. Sim. Trazer soluções. Isso é uma solução inédita que, por exemplo, eu não tinha informação, já quero que você me passe o contato aí. Sim. E, obviamente, eu acho que a gente tem que ter uma cesta de opções. Exatamente. Óbvio, é o que eu digo do carro por assinatura. Você me perguntou e você entrou na esfera do Carflip. O meu core business é vender carros. Tá? Só que o carro por assinatura é uma realidade. É uma realidade que está ganhando corpo, está ganhando força, e a gente não pode tapar o sol com a peneira e não entender esse mercado e estar dentro dele. A gente não pode ir contra o gigante. A grande verdade é essa. O mercado hoje de locadoras representa 25% do mercado de todo o Brasil. Desses 25%, a maior parte é o rent-a-car, que é o carro que você aluga para o aeroporto, aquela coisa toda. E uma parte menor que está crescendo é o carro por assinatura pessoa física e terceirização de frota, que é aquilo que a gente faz. Nós fazemos carro por assinatura pessoa física. Então, por exemplo, os carros generalistas, não carro premium, esse tipo de carro que nós vendemos, a gente vai continuar vendendo. Mas, por exemplo, às vezes o cliente falou, eu não quero comprar, não quero ter que vender, não quero ter que pagar IPVA, pagar seguro. A despesa mensal que ele tem é a mesma coisa que ele tem de comprar um carro. A conta é a mesma, tá? Então você pega, por exemplo, um carro de 100 mil reais. Você vai ter uma depreciação de 15% no ano. Comprou um carro zero, depois de um ano você vai vender por 15% a menos. Você vai pagar 4% de IPVA, 4% de seguro. Tá? Então nós temos 15 mais 4, 19, mais 4, 23. Aí você vai gastar mais 2% de manutenção, é 25%. Se você não comprar o carro e você colocar o dinheiro no CDB no começo do ano, você vai ter mais 15% no final do ano, com a Selic do jeito que está. Nós estamos falando de 40%, que é o que custa você ter um carro hoje. A realidade é essa. Se você pegar os 40% e dividir por 12, vai dar R$ 3.500, que é o que custa, 3.300, que é o que custa a mensalidade do carro de 100 mil. Ponto. Não é vantagem nem desvantagem. Então, é uma opção que você dá para o cliente. Ah, mas Gustavo, como é que você faz isso se você ganha dinheiro? A locadora não ganha o dinheiro na locação, ela ganha dinheiro na venda. Aonde está o pulo do gato? O carro que o cliente compra por 100, a locadora compra por 90. E o carro que o cliente vai vender depois de um ano por 85, a locadora consegue vender no final por 95. Então, esse spread é o que ela vai ganhar. A margem locadora é muito pequena, então ela tem que ganhar no volume. Por que as grandes locadoras que fazem fortunas? Porque eles são os maiores do Brasil. Os balanços estão aí que não desmentem, né? Tudo na venda. Público, né? É tudo na venda. Eu falei isso hoje de manhã. Então, isso é um filão que a concessionária tem que ter. E vou falar mais, a locação em si é muito pequena perto do nosso negócio hoje. Mas, por exemplo, eu preciso fazer um objetivo de atacado. Falta 2, 3 carros na minha meta. Eu vou lá, emplaco os carros na locadora, deixo o carro disponível para fazer carro por assinatura e resolvo o meu problema na montadora. Muitas vezes acontece isso. Então, ele é um complemento do nosso varejo. Entendeu? Das marcas que a gente tem, claro. Se o cliente vier e falar, olha, Gustavo, eu quero alugar um Jeep. Eu alugo muito Jeep. A gente compra como locador e aluga o carro, sem problema nenhum. Mas eu deixo claro, a minha veia é compra e venda de veículos. Mas a gestão da locação é sua, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nesse caso aqui, você tem estrutura, você é concessionário.
Mas esse lado aqui, a gente está fazendo o quê? Então isso é completamente diferente. Isso é um negócio da China. Porque eu só faço locação de carro zero. Isso aí. Isso você está fazendo a venda do carro usado. Teu estoque. É lógico. Teu estoque. O Então, carro que você quer vender. é Aquele isso que aí. tá velho de estoque, aquele que você quer se livrar, é esse que você põe. Então, é isso aí. E aí, bom, eu vou usar aqui a frase do próprio do Car Flip, né? Alugue primeiro, compre depois. É isso aí. Então, esse é o importante. E o que acontece? E são esses benefícios que a gente vem trazendo da associação para rentabilizar a loja. Então, hoje você pega lá. Primeiro, só fazer uma parte aqui. Car Flip só é para associado ao VESP. É exclusivo. É exclusivo. Ninguém tem. Tá? Só associado Só associado ao VESP. Então vamos divulgar isso aí para os associados. Sim, só Isso é associado ao importante. VESP, né? E aí, por exemplo, nós temos vários aqui, como falamos aqui dos nossos queridos amigos que nos ajudam na operação. Estamos lá. Então você tem lá o Web Motors, que tem planos que ajudam você. A gente está fazendo um roadshow agora que a gente vai sortear a fatura da Web. Você tem dentro do plano Fidelidade ferramentas e serviços que... Você ia gostar de você ter a fatura da Web sorteada? É melhor ganhar um carro. Cara, eu vou falar uma coisa, A gente viu, meu? sorteou 3. Dois. Não, Dois. 2. Outros 2 foram outra coisa, né? Sim. 2 lojistas da Alvesp que estavam lá na hora, colocou o nome dele lá no papelzinho, Na urna. na urna, e a gente sorteou, o cara ganhou a fatura inteira. Impressionante. Quanto seria a sua fatura da Web? Eu gasto a minha fatura do grupo R$60 mil. 60 mil reais. É um carro zero. É isso aí, R$60 mil. Então, Você corre o risco de... Espero que você esteja na. Posso pegar os 4 papéis? Aumentar a chance! Pô, um pra cada CNPJ. Vamos ver. Quero ver você no próximo roadshow pra gente sortear Nós você vamos fazer lá. o roadshow em Vambora, Santos. hein? Vou tentar te ajudar. É isso. Bom, e aí nós temos lá a Web, o Santander. A gente subiu uma operação com a Ituran, que você hoje tem altos níveis de comissão com a Ituran. Né? Tem a Gestalto, nós fizemos um plano Alvesp, que é um plano Gestalto de garantia estendida. No plano OLX tem lá o plano Alvesp, que tem 30% de desconto. O AutoConf tem desconto. Você tem AutoConf lá, não? Então, eu tinha AutoConf, gosto muito do sistema, sou muito amigo do Belo, quero até mandar um parabéns para ele aí pelo sistema. O que acontece? A gente usava o AutoConf na precificação também dos carros. E a precificação dos carros, para o nosso tipo de negócio, como concessionária, a gente tem que usar o do autoavaliar para a gente poder ficar dentro do game no repasse na plataforma. Então começou a dar conflito entre o AutoConf e o autoavaliar. Então, por uma pressão de mercado, veja só, o Caporal também é amigo meu, a ferramenta dele é ótima. Nós optamos em ficar com uma ferramenta só, porque você sabe, quanto mais ferramenta para trabalhar, acaba que a equipe bate cabeça e acaba não conseguindo usar. Mas a ferramenta de gestão do AutoConf é imbatível. É imbatível. Para loja multimarcas, não tenho o que falar dela. Eu só realmente acabei não usando mais por conta da precificação eu fazer pelo autoavaliar. E aí, não conseguia 2 ferramentas fazer o mesmo serviço. É uma opção. E só para não deixar o nosso querido de fora, nosso querido amigo Gustavo, seu xará, que tem uma ferramenta da Unio Solutions. Muito bom. Que ele tem uma consulta. Foi o último podcast, né? Não, cara, ele tem uma ferramenta. Isso aí eu vou te apresentar. GOT é animal. Animal. Você vai começar, você vai pôr o seu avaliador para fazer a perícia cautelar dentro da sua loja. Isso é bom, hein? Seu avaliador? Seu funcionário. Você vai capacitar um Ele treina o cara, deixa dentro da sua loja para fazer a cautelar. Para você avaliar o carro, você vai aprovar, o carro que tiver que ser aprovado ou vai recusar. Tudo monitorado pela Unio Solution via sistema. Mas é do caramba. Por exemplo, um carro consignado, você tem que ficar saindo da loja, levar fazer laudo, essas coisas. Uma outra coisa para falar em fazer laudo, precisa voltar esse laudo domiciliar, né? Urgente. Porque isso não dá, meu. Por uma luta absurda. Não dá, você tem que pegar o carro, levar, trazer. A gente tem a ferramenta pronta, né? Inacreditável. É O governo insano. Detran cancelou por causa dos excessos de fraude, cara. Muita fraude. Os bons pagam pelos ruins. É exatamente isso. Entendeu? Os bons pagam pelos ruins. Foi a nossa luta lá com o presidente do Detran, com a diretoria, já do ano passado, e agora o presidente atual. Tá na trave pra isso acontecer. Tá na trave. Mais uma luta do Cindy Autovesp. Sim. É isso aí. Vamos lá. A melhoria do mercado, né? Porque não dá, cara. Você tem uma empresa
Esse é o ponto. Nós não somos comerciantes, a gente tem uma empresa. Mas é lógico, a gente é empresário, a gente é empresário. O nosso KINAI tem consignação, intermediação, compra e venda de carro. É isso aí. Do jeito que o Detran está administrando, ele só deixa você comprar e vender. Ele não deixa você intermediar e nem consignar. Porque você tem que sair com um carro de $500 mil para fazer vistoria. Aí bate o carro, como é que faz? E a moto? E a moto que vai ser assaltada no meio do caminho? E se o cara cai? Você entendeu? Não tem Quer dizer, sentido. não tem como o governo proibir você de exercer sua atividade fim. Então, assim, se o Detran já tem um satélite aqui da minha loja, que eu compro o carro em nome da Aira Carangos, eu posso fazer a vistoria aqui? Por que eu não posso fazer para terceiro? Então ele já tem o sinal. Então ele já identificou que aqui. Faz a vistoria aqui. Se der algum problema, você me pune. É isso aí. Ué, vem pra cima da loja e da vistoria. Se tiver alguma fraude, amigão, você identificou. Porque qual foi a desculpa deles? Liberou, meu. Tinha nego fazendo vistoria embaixo de prédio, fazendo vistoria na rua de trás, fazendo vistoria em todo lugar. Foto da foto. Foto da foto. Entendeu? Aí começou, meu, é bizarro. Ele mostrou pra gente lá. É bizarro. Inacreditável, As vistorias, é bizarro. As empresas de vistoria também, elas deveriam fiscalizar melhor. Que é uma zona. Tem umas empresas de vistoria que não tinha que nem estar aberta. A gente tem um monte de empresa séria. Tem a Supervisão, tem a Plena Visão, tem o Michel da Autêntica. A gente tem os caras bons que trabalham de forma séria. Sim. Mas tem um monte de boca de porco aí, os bandeira branca, que os caras fazem vistoria de qualquer jeito, cara. Esse é o problema. Faz a Mas gosto da isso é loja. legal, hein? A gente poder capacitar o nosso técnico, porque hoje a gente tem uma grande dificuldade, que é o seguinte, é o delay do técnico sair da base e vir até a concessionária. É óbvio, não justifica a gente ter um cara o tempo todo lá, porque isso onera, tanto para nós quanto para o parceiro, porque você não tem vistoria o dia inteiro, mas ele acaba dividindo o trabalho dele com várias concessionárias da região. Então, às vezes o cliente chega, tô com pressa, vai demorar 1 hora. Se a gente tem o nosso funcionário lá dentro e puder fazer isso internamente, E o que é importante deixar claro é o seguinte: há uma mesa que vai fazer esse critério da Union Solutions. Então é de forma isenta. Ele não vai fazer ao gosto da loja, que também é outro tema que daria mais 8 podcasts. O cara né? chega na vistoria, fica amigo do vistoriador, o cara não, aprova esse aí. Aprova esse, Não tem aprova essa. aquele, aprovado com restrição, aprovado mais ou menos, Meio aprovado grávido, sabe, meio meio grávido. grávido. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é disso. Porque Todos nós. você fazer isso é você comprar o problema no futuro. Exatamente. Só que o problema vem maior. Vem maior. O problema de quem bateu o carro não é nosso, é de quem bateu o carro. Se você faz isso pra virar a perícia, o problema começa a ser, o problema Você vira a comprou ser um problema. Compra um problema. Comprou. Porque você vai colocar um filho no mundo que quando ele for vendido daqui a 1, 2 anos, 6 meses, ele vai trocar em outra loja e falar, mas pera um pouquinho, como é que você aprovou isso? Então é inacreditável que tem ser humano que se sujeita a fazer isso. O nosso dever, né, Gustavo, é informar. Esse carro não tem apontamento, esse carro tem apontamento. Quais são? Esse. É lógico. O da Union não nega a prova. Não nego a prova. Você vai ser obrigado a apontar. Exemplo, que muito acontece, né? Longarina, tá lá, tá variada. Porque hoje você pode trocar uma longarina, cara. O cara tira por uma nova, você vai provar o laudo. É isso aí. Olha que ponto chega, mas vamos lá. Longarina tá variada. Ou então, aquela caixa de step, a famosa. Toma um totozinho atrás, amassa a caixa, nega todo o laudo. Lá não vai estar verdinho, amarelo ou vermelho. Ele vai fazer um laudo e vai apontar para você. A decisão de comprar é sua. Então, ó, caixa de step variada. Folha de porta trocada. Tem que dar. Porque o teu funcionário vai bater a foto, lá tem um cara vendo, falando apontamento. Então vai vir o seu laudo. Esse carro teve leilão, tem a caixa de step amassada e tem a longarina variada. Quer comprar ou não? Isso é uma ideia excelente, porque a gente sabe que o critério é subjetivo. Cada Lógico. empresa tem um critério. Você leva numa empresa de perícia e fala, olha, trocar um paralama não é apontamento porque é peça móvel. Você vai no outro e fala, não, mas o paralama trocou, dá apontamento. É subjetivo. Então eu acho que essa subjetividade tem que ser de quem vai comprar o carro. Se aqueles 10 apontamentos, nenhum deles é importante o suficiente para você deixar de comprar o carro, é por sua conta e risco. Até porque você vai levar numa outra empresa, talvez ele tenha um outro entendimento sobre aquilo que você avaliou daqueles apontamentos. Então isso é o certo. Eu acho que nas questões número de motor, número de chassi, que seria o ECV, esse sim, ele tem que ser aprovado ou negado. É imutável. Quanto à história do carro. Agora, quanto ao estado estrutural, batida, repintura, e se ele apontar, e para você o carro for bom e para você se for apontamento, cada um com seus problemas.
Combinado não custa caro. Desde que esteja apontado para Lógico. proteger Tudo não lesar, apontado, é isso. não lesar o consumidor. É isso aí. Esse é o ponto. É isso aí. Agora, outro Transparência. ponto legal é que sistema que você usa para puxar a placa, débito, histórico. Então, a gente tem agora um sistema chamado Certadoc, que é um sistema que ele tem todas as pesquisas cíveis, criminais, tributárias e também de IPVA. Porque muitas vezes você puxa uma pesquisa e não aparece a multa municipal, não aparece um gravame de outro estado. Então a gente foi atrás de uma solução que pudesse afunilar tudo isso e viesse o histórico do carro ao nível nacional. Então a gente está fazendo dessa forma. É uma empresa, inclusive, que eu estou testando, está com a gente há 2 meses, a gente está sendo meio que fazendo um projeto piloto em relação a isso. Porque já aconteceu vários casos de, depois de 1 mês que a gente vendeu o carro, apareceu uma multa que estava imputada 1 ano atrás. Isso aí. O pessoal que vai assistir fala comigo também, Comigo também, todo mundo assistindo. Então, a Union vai resolver isso tudo. Isso é interessante. No único sistema, você levanta tudo do carro. É isso aí. E do proprietário, Tudo. que é muito Tudo. importante. Vai sair tudo. Porque hoje, numa canetada, o juiz manda bloquear o carro, como é que faz? Sim, ele vem tudo. Puxa tudo. Tudo, todo histórico, Puxa tudo. tudo. Você fica munido de tudo que você precisa. Esse é um Esse é grande o- diferencial. É o trabalho da Alvesp. Pessoal, Muito tá trabalho. ficando barato, hein? Não, tá de A graça. gente tem que subir essa mensalidade, hein? De graça. Sabe que o nosso objetivo é ficar de graça, né? A mensalidade. Sim. É. Sempre foi. Mas no começo é tudo difícil. Quando a gente conseguir parcerias que ajudem a rentabilizar a operação, pra gente pagar a despesa, põe R$100 pra dizer que paga aí e acabou. É isso Essa é a aí. ideia, não tem fins lucrativos. Mas o problema é que todo o começo é demorado, né? Sim. Sem dizer que a Alvesp tem 1 ano, né? 1 ano e meio. Um ano e... Em junho, 1 ano e... 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então é tudo muito novo, muito precoce. Aqui a gente está muito acelerado. Não, todas as entidades aí, a mais nova tem 20 anos, Sim. certeza. entendeu? Então a gente sabe que no começo é tudo difícil, mas nós vamos vencer essa. Bora, bom. Alcides. Ô, Gustavo, olha, eu tô vendo aqui, é importante. Você teve aqui, ó, melhor empresa do ano pelo LEED regional. Fomos até num evento lá do LEED, né? Lá em Sim. Santos. É isso aí. Vamos prestigiá-lo. Vamos prestigiá-lo. Prestigiar o nosso ex-governo, né? Vamos prestigiar você. Não, eu sim, né? Mas nós fomos lá para questionar aquela majoração absurda dos 207% do ICMS, hein, presidente? Lembra ele disso? saiu pela Que luta, esquerda. hein? Aquela foi luta, hein? Mas tudo bem, Avenida Paulista, Ponte Estaiada. Pacaembu. Nós já passamos por poucas e boas, hein? Tá tudo no YouTube, viu? Tudo no YouTube. Pra quem não viu esses episódios, eu sempre falo o seguinte. Quem acha que a Alvesp é só um ar-condicionado com o podcast, Isso. não sabe como é que foi embaixo de sol de 40 graus. Visita aqui a playlist e vê lá toda a nossa história. Todo mundo que eu falo assim, Gustavo, olha, tudo que eu tô falando pra você, tá tudo no YouTube, tá? É isso aí. Tudo registrado. Fatos e dados. Fatos e Fatos e dados. dados. É isso mesmo. Não, mas aí, como é que é, né? O que você fez para manter essa empresa como liderança, como empresa revelação, melhor empresa do LEED? Tem um trabalho árduo atrás disso, né, Gustavo? Então, eu digo o seguinte, que o foco nosso sempre é no cliente. A gente sabe hoje que a gente sofre muito, porque o cliente ele ficou mal acostumado depois da internet, depois das redes sociais, depois de Reclame Aqui. Então, existem os mal intencionados, a gente sabe disso. Então, para a gente conseguir separar o joio do trigo, é trabalhoso. Muitas vezes a gente tem que engolir o sapo, né? O sapo fica com a perninha para fora, para que as pessoas que estão de fora e não conhecem a sua idoneidade não se deixem ser levadas por um comentário maldoso. A gente já teve alguns casos de clientes que fizeram comentários maldosos contra a nossa empresa, que não eram devidos, mas de tanto a gente ter elogio e tanto a gente ter boa repercussão, isso sobrepõe. Então, com o foco no cliente, a gente consegue ser uma empresa referência. Acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. Porque o mercado hoje está muito competitivo, ele está muito agressivo. Hoje, o que eu vendo na minha concessionária de carro zero, o meu concorrente também vende. É o mesmo preço que custa para ele o que custa para mim. Diferente de carro usado, que não existem 2 iguais, mas carro zero, você tem 2 iguais. Então, eu digo para os meus vendedores, você vender a primeira vez, é só você vender barato. Quanto custa esse carro aqui? Custa 10. Se você vender por 9, você vai vender o carro. Mas se você der um atendimento ruim, quando o cliente for trocar, nem por 8 ele compra com você. Então eu falo pro meu time,
A venda, ela só é consumada quando o cliente vem pela segunda vez. Aí você pode dizer que você vendeu o carro para o cliente. Porque a primeira vez é só você fazer preço. Vende barato que você vende. Você imagina, eu estou no mercado há 32 anos. Vai fazer 32 anos que eu estou no mercado. Eu tenho um cliente que compra comigo há 32 anos. Eu, Gustavo, não o meu time, eu vendo pelo menos 30 carros por mês. Mas é verdade. As histórias tudo E aí os meus vendedores falam, pô, patrão, você não passa a venda para mim. Eu falo, deixa eu te explicar uma coisa. Eu nunca vou pegar um lead na concessionária, eu nunca vou atender um cliente no fluxo de loja, nunca. Só que o cliente que eu cuido dele há 30 anos, e que eu acompanho, e que eu acompanho ele me acompanha, isso é meu patrimônio. Porque hoje eu estou concessionário, mas eu sou o vendedor. Se amanhã eu não for concessionário e eu for vendedor, eu vou fazer o mesmo trabalho e vou vender os mesmos 30 carros por mês. Então isso é um patrimônio do Gustavo, não é da Acta. Então isso é uma coisa que tem que ser cuidada. Então não adianta você vir me pedir cliente, que isso eu não te dou. Eu te dou estoque, eu te dou instalação, eu te dou ar-condicionado, eu te dou lead, eu te dou condição comercial, eu te dou tudo. Só que os clientes que vêm comigo são meus. Isso a gente não mexe. Entendeu? E é difícil pro vendedor entender. Pô, mas você vende... Eu falei, cara, o dia que você conseguir formar sua carteira... Você é vendedor há quantos anos? Ah, eu sou há 10 anos. Eu falei, então, se eu vendo 30 carros por mês, você tem que vender 10 por mês. Porque, na verdade, é um carro. Você tem que vender pelo menos um carro por mês, pelo número do tempo da tua carreira. Desculpa. Se você tem 5 anos de carreira de vendedor e você não consegue vender 5 carros por mês para os teus clientes, sendo que você trabalhou 60 meses, desculpa, cara, você não fidelizou ninguém. Porque o cliente, o tempo médio de troca do brasileiro são 18 meses para carro zero e 22 meses para carro usado. Você acaba entrando numa ciranda que você começa a vender para o seu cliente de novo. Então, é questão sine qua non o vendedor ter uma carteira. Se o vendedor não tem carteira, é sinal que ele não fideliza o cliente. E desculpa, cara, vendedor por vendedor, é só você pegar uma menina que tem uma boa apresentação, fale bem, dá um estoque para ela por R$2.000 abaixo da FIP, o estoque inteiro ela vende. É isso. Não é verdade? É exatamente o que eu penso. Eu falo para os meus aqui. Então eu falo o seguinte, eu tenho 30 anos de janela, eu vendo 30 carros por mês. É isso aí. Eu quero fazer aqui uma parte, porque se em algum momento, em outro podcast nosso, você já ouviu isso, não é mera coincidência. Olha aqui, eu vendo 30 carros por mês nessa mesa aqui, ó, essa mesa trancado na sala. Mas é isso. Trancado, sem falar com ninguém. Marcelo, presidente, eu não vendo 30 vendas, eu sofro 30 vendas. Sofre. Eu sofro. O telefone tá tocando aqui, ó. Moral, me atende. Ó, eu tô aqui, ó, o pessoal ligando. Tem não sei o que, eu coloco aqui, ó. Coloca aqui, ó, vamos ver. Ó, tem o número do chassi, aqui, ó. Entendeu? Então, mas, ó, vou te falar, é o mesmo problema. Eu falo exatamente aqui. Eu vendo de 30 a 40 carros, irmão, há 30 anos. É isso. A consistência é que dá o vendedor. Eu nunca fiz, não existe um cliente que eu fiz uma venda só na vida, não existe. Não existe. Todo cliente que eu atendo volta acompanhado, não Mas tem doido. Lógico. Aí eles falam, pô, chefe, por que você não passa? Eu vou te falar o porquê que eu não passo. Não é só pelo dinheiro. Porque eu não estou aqui para aliviar a vida de ninguém. Mas não é pelo... Você ganhar o seu. Não tem nada a ver com o dinheiro. É porque eu vou deixar você atender. Você vai ganhar sua comissão, mas no dia seguinte o cara liga para mim. Mas é lógico. Para falar do carro, do documento. Mas ele é lógico. continua. Não, furou o pneu. Liga tem só cliente pra que me você. liga sábado à noite. Olha, furou o pneu. Eu não estou chegando no segredo de roda. E Santos é uma cidade desse tamanho, né? Direto. Então, a personalidade ela é muito mais importante que São Paulo. São Paulo, aqui na concessionária, ninguém me conhece. Eu vendo para meus amigos de São Paulo, mas não são os clientes que vão na loja que me procuram, é pelo relacionamento. Santos, esquece. Se eu não vou na mesa e aperto a mão dele, a pessoa se sente desprestigiada. É igual aqui. É verdade, porque você tá num bairro que você vira uma referência. Aqui é igual. Nosso caso é o seu caso lá. Então eu falo pro vendedor, deixa eu falar uma coisa. Não adianta eu passar para você a sua meta, você vai dividir o volume de vendas da loja, porque eu tô lá, você não está aqui para dividir, você está aqui para somar. Então, se eu vendo 30 e esses 30 compõem o número da loja, se eu pegar os meus 30 e passar 8 para você, 8 para você, 8 para você, sabe o que vai acontecer? A loja vai vender 30 carros a menos. Sim. Porque o tempo que você vai levar para atender os meus clientes, você vai deixar de fazer as suas vendas. Exatamente. E eu não posso aqui para dividir. Até porque eu tenho uma... Não é justo, né? Eu tenho uma assistente só para cuidar das minhas vendas. Eu tenho igual. Para não ter que pegar tempo do gerente, do vendedor, de ninguém. A minha venda eu resolvo. Isso aí. É assim que funciona. A minha secretária fica em outro andar. É isso aí. Outro andar. Ninguém fala com ela. A minha secretária.
Tô vendendo, já mando, Lu, cuida disso aqui, eu vendi o carro Não, X, cuida manda disso. CNH e compra o endereço, vendi por tanto, tal, fatura. Manda pro FANAI, ó, financia, faz isso, liga, tira a dúvida. Parcela, manda pra mim, eu negocio com o cliente, manda o DocSign, assinatura digital, manda entregar o carro na casa e acabou. A gente faz o que ninguém faz em 5 minutos. Mas é isso. Sabe o que é isso, presidente? Isso chama confiança no prestador de serviço. Vou te dizer uma coisa, a gente é prestador de serviço, né? A gente é um empresário, mas a gente presta o serviço de vender um carro. Quando você vai no médico, você senta no médico, o médico fala, olha, você precisa tomar esse remédio, custa R$300 o remédio, você vai ficar com dor. Você não vai lá e compra o remédio e faz? O cliente, a hora que ele tem confiança em você, que você fala assim, olha, a melhor aquisição para você é esse carro, por isso, 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 e ele acredita em você, ele vai seguir o que você fala. Para isso você tem que ter construído uma relação de confiança com ele. E essa relação ela se constrói não na primeira venda, não no primeiro negócio, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. É isso que dá credibilidade e é isso que te dá autoridade para você lidar com o seu cliente. Então, a hora que o vendedor entende isso, a vida dele muda. Ele deixa de ser um vendedor para ser um consultor automotivo. E o consultor automotivo ele tem autoridade no que ele fala. Ele não pode querer enfiar no cliente aquilo que ele acha que é o mais rentável para ele. Ele tem que vender para o cliente a melhor solução para o cliente. Às vezes o cliente vem para conversar comigo essa semana mesmo. Um amigo meu tem uma Carnival blindada, o cara trilionário, e ele precisava de um carro para levar a filha na escola blindado. Aí ele chegou e falou, olha, eu quero um carro assim, assim. Aí eu falei, olha, eu tenho umas opções. Aí eu mostrei para ele um Tigo, dá para te oferecer esse carro, um Tigo 5 blindado 2023. Ele falou, pô, mas o carro é meio pequeno e tal, eu acho que eu vou querer uma Sportage zero. Eu falei, tá bom, vou te vender a Sportage. A Sportage zero custa 350, o Tigo 220. Aí ele veio acertar comigo e falei, escuta, você tem certeza que você vai gastar 350 pau para deixar na mão do teu motorista para levar tua filha na escola? Para que você vai gastar esse dinheiro? Imagina só se eu sou vendedor. O que eu vou querer vender? O mais caro, claro, porque eu ganho em cima do faturamento. Ele falou, você tem razão, né? Eu falei, cara, faz o seguinte, eu sei que para você não faz diferença. Pega o 130, vai para Europa com a tua mulher de primeira classe e gasta tudo lá, tomando vinho e comendo caviar. Ele falou, você me deu uma boa ideia, eu vou viajar com a minha esposa. Então o que eu estou dizendo, essa confiança, tudo bem, o vendedor, se ele pensasse a curto prazo, talvez ele ganhasse um pouco mais de comissão. Sim. Mas a médio prazo, com quem que você acha que esse cara troca de carro? É lógico que com esse vendedor. Independente se ele está trabalhando na Kia, na Nissan, na Renault, na Aira. Sim. Ele falou, pô, esse cara não quis me extorquir, ele quis me vender o que eu queria, o que eu precisava. Sim. Então, para você que é vendedor, pensa nisso. Pensa nisso. E na mesma ideia, tem um vendedor que ele tem dificuldade de ler o cliente. Então assim, você leu o cliente e você entendeu que não era necessário. Entrevista. Pergunta. Para que você quer o carro? Você vai fazer o que com o carro? Mas você precisa de tudo isso? Olha, esse carro aqui acho que é pequeno, não vai caber. Não compra esse que você vai se arrepender, daqui a um mês você vai voltar para trocar. Então, essa orientação que nós damos, nós que eu digo porque, cara, eu comecei com 17 anos e ninguém nunca me ensinou. Meu pai não é vendedor de carro, nem minha mãe, ninguém. Tudo que eu aprendi foi perdendo, tomando porrada. E a porrada te ensina. Uma hora você aprende. Aquela história, para você aprender você tem que repetir, uma hora você aprende a fazer. Então às vezes eu falo pro meu vendedor, pessoal, vai nessa linha que é melhor. Só que o cara acha não, eu vou nessa linha que eu estou enxergando o resultado. Mas é batata. Toma porrada, volta. Não, tem razão, você tem que ir por essa linha. Só que nesse meio tempo, às vezes você perde o cliente. Na mesma ideia, a falta de leitura e a falta de perguntar faz o cara ter a expectativa muito alta, o cliente e o vendedor. Então o vendedor ele atende o cliente com a expectativa muito alta. Aí o cara fala, não, eu quero um carro de 100 mil. Ele mal pergunta, senta com o cara e vai passar uma ficha. Ele vai ver o cara ganhar R$2.000. Ele não vai comprar um carro de 100 mil. Não aprova o crédito, o cliente sai triste, frustrado. O vendedor fica triste. Então se o cara faz a pergunta certa, ele mostra o carro de 100 mil. Mas ó, vem dar uma olhada nesse aqui, ó. Quanto que o senhor consegue pagar de parcela? Mostra um de 60. Ele mostra com entusiasmo, senta com o cara na mesa, fala, vou calcular aquele ali, só para você ver que vai ficar adequado. Ó. Puta, você tem razão. É a parcela que eu precisava. É isso aí. É uma entrevista, esse o ponto. Né? Então, assim, expectativa versus realidade. Exato. Não tem aquele meme que é expectativa versus realidade? Porque o que acontece? Tem muito comprador que ele acha que com um carro de 100 mil ele vai pagar R$500 de parcela. Exato. Ele acha, não é verdade?
Com certeza. Às vezes o cara conseguiu uma casa na Minha Casa Minha Vida, paga R$700 de parcela numa casa de 230 mil, ele fala, pô, se 230 mil eu pago 700, no carro eu vou pagar 500. A realidade a gente sabe que não é essa. Não tem subsídio do governo, a taxa de juros é mais alta. Então ele vem com uma expectativa. E se você frustra essa expectativa, sabe o que ele faz? Ele sai às vezes e acaba comprando no teu concorrente. Porque ele vem com essa frustração, ele fala, pô, de 100 não dá, eu vou no de 50. Mas como ele broxou o vendedor, você acaba perdendo essa oportunidade de negócio. Aí teu vendedor chega pra você no fim do dia, oxa, perdi 2 vendas. Não, você não perdeu nada, você não faria. É isso aí. Porque você trabalhou do jeito errado. Cansei de convencer cliente a comprar carro mais barato, cansei. Pra ele mesmo. E o inverso também acontece. Mas é lógico. Quando você sabe que o cara tem potencial, mas o cara tá precisando de grana naquele momento, você pega o carro do cara, Troca com troco. troca com troco, financia, ele sai com um carro novo e o troco. Quantos eu já fiz isso? O cara, pô, pelo amor de Deus, você me ajudou pra caramba. O cara sai com um carro 2 anos mais novo e 50 mil em dinheiro. É isso aí. Esse cara não compra carro em outro lugar. É isso aí. Então porque é isso que porque falta. o carro, ele é a solução mais financeira, mais rápida que a pessoa pode ter. Porque para fazer uma transação de imóvel é lenta. Você não consegue fazer. Para fazer um crédito pessoal no banco é caro. Então o que você tem de liquidez, que você tem uma taxa bem interessante? É o carro. A grande verdade é essa. Você saindo do crédito imobiliário, o próximo crédito mais barato é o carro. Então, às vezes o vendedor não entende que o cliente está lá para uma solução financeira, muitas vezes, e não para trocar o carro. Perfeito. Você estava falando sobre os clientes, a parte digital, que os clientes vêm muito pronto, e também cliente maldoso e tal. Isso tem acontecido muito de 2019 para cá, né? Na pandemia explodiu. E está dando muito mais trabalho para a gente, que somos gestores e líderes das operações, que a gente tem uma cultura de empresa muito parecida, tem uma história parecida, e nossa cultura é de venda. Toda empresa que vende muito, todos os outros problemas são menores. Sim. A empresa que vende bem, qualquer outro problema você administra. Parou de vender, fudeu. Então a cultura de uma empresa de automóvel, o cara é venda. O resto É só isso aí. administra. Esses clientes hoje, que são da era digital, estão dando muito mais trabalho para nós, porque a gente está tendo que treinar pessoas ao extremo que não estão habituados com esse universo. Sim. Esse é o grande O problema. vendedor antigo, ele não sabe nem mexer nisso, e o vendedor novo não quer se habituar ao nosso ritmo de trabalho. O nosso ritmo de trabalho é insano. Presidente, eu trabalho, como você trabalha, como o Alcides trabalha, 16, 17 horas por A gente dia. fala 11, 11 e meia da noite, quase todo dia. Toda hora, toda hora. Comigo Teve tá dia mais da tarde. Bibi, a esposa dele, colocou. Meu, a gente se falando ao mano, né? Mas as famílias não se conheciam. Aí chegou 11 da noite, eu falou, irmão, peraí que a minha esposa quer saber quem é você, que eu falo tanto. Meu, não é possível, você fala com meu marido até às 11 e pouco da noite, meu, vocês são tudo maluco. Eu falei, é a nossa vida. Mas eu vou falar uma normal. coisa. Durante o dia a gente tem que administrar tanta coisa que a hora que eu vou parar para fazer um negócio, trocar uma informação, a gente faz hoje, o Marcelo é meu maior parceiro de negócio, pra gente fazer os nossos negócios, tem que ser de madrugada ou de manhã. Então ainda tem. A hora que eu chego da academia, 8 horas da manhã, eu pego o telefone, você tá indo lá pra Arujá no carro, vamos se falando, Já desenrola. porque na hora que entra no liquidificador, a coisa não para. Exato. A coisa não para. Então, voltando só ao início da conversa. Hoje a mão de obra jovem não quer ter essa obrigação que a gente tem. Eles não querem. Você acha que o cara quer trabalhar 16 horas por dia? Você acha que ele quer trabalhar sábado? Você acha que ele quer ficar disponível no domingo para responder um lead? Esquece, isso não existe. Não existe. Então, volto a dizer, a gente está num hiato, num buraco de mão de obra. Tem os dinossauros dos automóveis, que são caras que não conseguiram atualizar o modus operandi deles, que é aquele cara que vendia no anúncio do classificado do Estado de São Paulo do tijolinho: oi, aqui é da Barão de Limeira Automóveis, eu tenho carro para vender. Isso não existe mais. E tem o cara, que é o moleque novo, que é o formador de opinião, é o influencer, o instagramável, que esse cara, ele tem uma baita de uma relevância, só que não é o cara que quer sentar numa mesa para ficar prospectando, ligando, atendendo lead. Meu celular toca todos os leads, todos do grupo, a gente recebe milhares. Toca no meu celular. E eu acompanho para ver se o vendedor tá chamando. E se ele não responde, eu já direciono para outro, eu fico desesperado. Porque você imagina, eu não posso entrar no lead para não tomar a venda do vendedor. Mas o lead entra, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e eu vejo ele parado. Começa a dar nos nervos, né? E a gente que está no negócio tem uma temperatura de quando o lead é bom. Total. Quando não é aquele lead, olá, tenho interesse. Quando o cara fala, olha, eu tenho o carro tal para dar na troca, simula para mim a parcela.
Quando você vê que é o lead bom e não responde, aí começa a arrancar os cabelos, né? Eu falo, pelo amor de Deus. E aí, essa mão de obra a gente não tem. Então, se você conseguir, junto com o Senai e com o Senac, nós, né, conseguirmos treinar essa mão de obra, vai ser de grande valia Então, temos para que todos os criar a segmentos. Alvesp Educação. É isso aí. A gente não tem essa mão de obra hoje, não existe. O nível capacitacional tá difícil em todos os setores. No Além nosso, de então, não existir, é uma dificuldade. e eu concordo 100% com você, a gente está no hiato. Eles não têm onde aprender. Não tem. Tem que ser no jogo. Por isso que eu contrato mais vendedores do que eu preciso. Eu sempre tenho 2 a mais. Eu tenho uma secretária a mais. Eu tenho 2 meninas dos leads a mais. E eu tenho 2 vendedores a mais. Sempre. É o custo da empresa. Eu descobri, errando, pagando caro, que eu não estava contratando mal. Eu estava contratando pouco. Porque quando você contrata justo, você não consegue escolher. Você acaba ficando com uma merda. Você fica no empate, vamos mandar embora, puta, vai treinar de novo. Você acaba ficando com um cara ruim. Então eu contrato mais, 90 dias a curva, meu. Não vendeu 15 carros em 90 dias, manda embora. Põe É outro. isso aí. Não vendeu, põe. Até você achar um time ideal, que ele seja É difícil. coeso. Você não É. vai montar um time só com o Neymar. Não funciona também. Né? Sim. Vai ficar todo mundo penso para um lado só. Mas tem a regra do 80-20, ela funciona. 20% dos vendedores cumprem 80% da meta. O que você precisa? Pegar o vendedor que é mediano e perto da gente, com treinamento, com expertise, com vivência do dia a dia, você traz esse cara para cima. O que acontece hoje é o seguinte, irmão, a minha visão. As empresas estão crescendo muito mais rápido do que a equipe. Então a empresa cresce, você. Cara, você era Kia, aí você foi para Peugeot, aí você foi para Citroën, aí você montou a multimarca Premium, aí você montou uma outlet lá para Grande, aí agora você trouxe a Kia para perto de você, então você tem a Kia, Citroën Não, são 6 e lojas, Peugeot, né? não, no mesmo ambiente. Sensacional, que é o futuro. Um espaço Otimizado. exato, é um espaço, não é menor a palavra, um espaço melhor para o cliente. Ele transita em 3 marcas no único lugar. Sendo que antigamente eu tinha que pegar o carro e andar a avenida. Isso. É, e no meio do caminho você acaba perdendo esse cliente para passou em frente uma outra, fala, deixa eu ver aqui. Baseado nisso, a empresa está aqui em cima, a equipe está aqui embaixo. Então você precisa com muito treinamento, próximo, você é um cara próximo da equipe, assim como eu, chão de fábrica, a gente está sempre no pátio, falando sempre com o gerente, evidente você não fala com todos os vendedores, nem eu, mas você está sempre com o gerente, aí você começa a trazer a equipe para cima. Porque esse caos, ele é causado quando a empresa cresce primeiro que a equipe, é natural. Porque a gente é mais corajoso, a gente arrisca mais, a gente põe o nosso na reta, né? Você vende imóvel para pôr dinheiro na empresa, já fiz, você já fez, a gente arrisca. Para comprar carro zero você tem que dar garantia. Sim. Então assim, é normal você, a empresa faz isso. A equipe você tem que vir puxando, cara. E esse ato é exatamente isso. As empresas cresceram, você é forte no digital, você é forte na loja física, você tem 3 marcas boas, você tem multimarca boa, mas você não tem equipe igual. E não é que eles são ruins, ou ao contrário. É que falta braço. Exato. Falta braço qualificado e que queira ter a empresa como sua. É isso que eu digo. Sentimento de dono. Tudo que acontece na empresa, eu falo, se fosse na tua casa, você tomaria a mesma decisão? Hoje foi até engraçado o que aconteceu hoje. A gente acabou de adequar a Peugeot para ser e-Center. O que é e-Center? Eu sou homologado para vender carro elétrico. Eu fiz uma obra na empresa gigantesca, gastei R$200 mil para poder adequar. E essa adequação inclui umas gigantografias na parede, dos carros elétricos e tal, enfim. E eu tive que mexer na iluminação, e aí tive que mudar a posição do gesso, o gesseiro foi lá para fazer um remendo, e deixou cair um pedaço de gesso em cima de uma gigantografia. Que estragou o negócio, que custou uma nota. Isso foi no final de semana. Aí eu cheguei hoje e vi o negócio tudo escorrido lá, falei, o que foi isso? Aí um cara que trabalha aqui, isso aqui foi o gesseiro que deixou cair. Falei, tá aí. E você não falou nada com ele? Porque eu não estava lá no sábado, né? Não, eu vi. Falei, mas pera um pouquinho. Se fosse na sua casa, tivesse caído em cima do quadro que a tua esposa comprou, o que você faria? Você nem pediu pro cara limpar? Ou você...
secou o gesso, eu vou ter que trocar o negócio. Porque sequer o cara pediu para limpar. Então, sabe, eu digo assim, é um descaso. Não é comigo. É um descaso que eu falo, cara, se fosse na sua casa, meu, será que você faria a mesma coisa? Importante isso. Será que você faria a mesma coisa? Porque o dinheiro não é teu. Cara, o dinheiro que eu vou gastar aqui, eu poderia estar dando uma premiação para os vendedores para vender o carro mais antigo de estoque que ia te beneficiar. Então, eu digo o seguinte, a gente tem uma dificuldade muito grande na mão de obra porque a grande maioria, não vou dizer que é todos, mas a grande maioria vai na empresa para trabalhar, no dia 5 receber e ir embora. Eles não enxergam a empresa como segunda casa. E a empresa é a segunda casa. É de lá que ele leva o dinheiro para sua primeira casa. E se ele não cuidar daquilo, ele vai ficar sem o dinheiro e sem a segunda casa. E a dificuldade de passar essa cultura é grandiosa. Vou falar, essa olha, é a cultura da empresa. é difícil, cara, é difícil. É a cultura da empresa. É difícil. É no dia a dia. E a cultura é baseada em tudo aquilo que a gente permite, cara. E tudo aquilo que a gente deixa pra lá. Eu não deixo mais pra lá, cara. Um erro, advertência. Segundo, vai pra casa, o terceiro é rua. Não dou boi. Não dou mais boi. Não dá mais. Não dá pra, sabe por que não dá pra dar boi? Porque você acaba relevando de um, aí você tem que relevar o do outro, que releva o do outro. Porque fala, pô, mas você vai me dar uma advertência, o fulano fez uma coisa pior e você não fez. Então, na hora que você coloca como regra, o cara pensa duas vezes antes de ser displicente, imprudente. Ele vai pensar duas vezes, né? Ele vai falar, opa, pera um pouquinho, se eu fizer uma caca lá, eu vou tomar uma advertência, pode ser que me custe mais caro. Então eu acho que a regra tem que valer para todo mundo. Cara, aqui a gente dá almoço de graça, a gente ajuda com o plano de saúde, dá todo o amparo, ajuda a atender, gasta uma fortuna de marketing, tem uma loja maravilhosa que você pode trazer um cliente para almoçar, tem todo um ecossistema. Você ficou aqui à tarde, você viu maravilhoso. O que é isso aqui. Não, minha comida é maravilhosa, energia, som ligado. Uma loucura. Aqui é uma loja que me dá prazer de vir. É essa a ideia. Aí qual é a dificuldade de você vender um carro aqui dentro? Uma Jeep Compass 2022 com 1.300 km. Qual é a dificuldade? Nenhuma. Não tem dificuldade. Só que o cara precisa estar com esse sentimento de pertencimento. Ele precisa fazer parte. Por isso que eu falo, loja não é família. Loja é time. Esse é o ponto. É time. Família, às vezes você não gosta de um tio e não gosta de uma tia. Aqui é time. É isso aí. Você não tem que se gostar. Porque a família, às vezes, cada um rema para um lado. Você o time não, vai todo mundo pro mesmo. Na verdade é o seguinte, você não é obrigado, você não tem obrigação de gostar dos familiares que eles nasceram com você. É isso. Mas você tem obrigação de gostar do teu time no horário comercial para que a coisa aconteça. Exato, porque você vai jogando bem no lado. Se às 6h01 o cara for embora e quiser matar o colega aqui, o problema dele. Mas aqui ele tem que olhar pro cara e falar, amigão, vamos remar junto, porque eu digo o seguinte, o nosso negócio, eles são todos interligados como uma corrente de bicicleta. Se o cliente for no banheiro e o banheiro estiver sujo, é ponto negativo. Eu ia falar isso agora. Então não é porque... semana passada no banheiro, eu fui no banheiro, deu ânsia de vômito. Não, chamei dois. Falei, pelo amor de Deus, cara, vocês não viram isso? Se um cliente entra aqui... Então, mas aí, não é porque não é ele que limpa o banheiro que ele pode se dar o luxo de deixar o banheiro sujo, porque o cliente dele tem uma impressão ruim da empresa. Voltamos na sua casa, você deixa assim? É lógico que na tua casa, se você entrasse na tua casa, teu filho tivesse diarreia e você tivesse a vista privada suja, você ia fechar a porta e ir embora? Você não ia. Bom, a gente não conversou antes do podcast. A gente tá falando de tudo parecido. Isso aconteceu semana passada, eu chamei eles aqui. Chamei os caras e falei, não, vem aqui, cara, olha isso aqui. Vocês acham normal? Deixa eu falar uma coisa. Porra, sacanagem. Essa falta de carinho. A gente tem um jargão que a gente fala que mulher só muda o número do CPF, não é isso? São todas iguais? Loja é igual. Empresa só muda o CNPJ. É inacreditável. Os problemas são os mesmos. E eu vou te dizer uma coisa, eu brigo quase que diariamente para resolver os mesmos problemas. Não é que é problema novo, é o mesmo problema. Não tem problema novo, é o problema mesmo. Só que as pessoas não conseguem suprimir esse problema e começar a fazer certo. A hora que a pessoa entender que se ela fizer certo, ela não vai ser cobrada, ela não vai perder tempo sendo cobrada, ela vai poder produzir mais, é muito mais fácil. Por isso que eu mudei o jeito de administrar e comecei a fazer reunião sobre cultura da empresa. O que a gente tolera e o que eu não tolero. E a cultura é isso. Eu vou começar a fazer isso, sabia? Eu vou começar a fazer isso. Ó, isso aqui eu tolero, isso eu não tolero mais. Erro velho, não fala comigo. Erro novo, tá tudo certo. Porque a gente aqui a gente é gerenciador de crise e criador de solução. Cara, eu era bom em vender carro. Hoje eu sou bom em resolver problema. É isso aí. Me dá um problema que eu resolvo em 5 minutos. Vou falar uma coisa, mas é sempre assim. É sempre assim. E vou te dizer uma coisa. Sabe qual é o dia que eu tenho mais prazer de ir pra concessionária? Sábado.
É o meu. Sábado. É o meu. Porque sábado eu venho para vender. É a hora que eu marco com meus amigos, meus clientes, é o dia que não Toma tem um estresse. café, bate um papo. De segunda a sexta não dá. Não dá. Estressante. E eu falo com frequência, falei, o poste não pode mijar no cachorro. A hora que isso acontece, todo mundo sai perdendo. Bom, tá aí, né? Inverteu a mão, não dá. Maravilha. É isso, né? Cara, sabe como é bom conversar com quem é do ramo? Vice-presidente, né? Você viu o quê, né? Vou te falar, viu? Você viu que eu sei escolher, né? Não foi qualquer um não, cara. Ó, você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. É isso aí. Então, se você não tá bem, olha ao seu redor. É isso aí. Anda com gente boa que você fica bom. Essa é a ideia. Bom, vou te fazer uma coisa, hein, meu? 20% eu tô contigo, hein? Porque o número de TVs que a gente fala no dia, eu tô fazendo parte dessa quinta pessoa aí, hein? Vou te falar que você é o primeiro. Olha aí! Tá Ana! Aí. Sujou, hein, Ana? Primeiro da lista já. Você é o primeiro da lista. Mas essa é a pura verdade, cara. Bom, Alcides, cara, o que mais nós temos? Nós já sugamos o gote aqui. Não, tá louco, né? 5 horas, hein, meu? Ó, aqui já teve aula de empreendedorismo, de venda, de técnica de venda, cultura da empresa, organizacional. Resumindo, escreve no papel o que você quer para sua empresa e venda ela para sua equipe. Se a sua equipe não entender o que você quer deles, fica mais difícil. Porque o combinado não é caro. Isso aí. Porque como formou todas as empresas, irmão? Todo mundo. Nós, como é que a gente formou? Nós funcionamos assim, normalmente. 90% das lojas de carro começaram com um sócio. 90%. Sim. Aí pega 2 amigos. Mas é lógico, porque a coragem de sozinho é complicada, né? Fala, vamos dividir o problema. Com 17, 18 anos, ninguém tem E vou te dinheiro falar, pra isso. e vou né? te dizer uma coisa: 90% começaram com sócio e 90% estão sem o sócio. Sim. Não é isso? E na verdade, você não chama um sócio para dividir resultado. Problema. Não, você chama para dividir o risco. É lógico. Esse é o ponto. Então, assim, como é que funciona? São 3 amigos, é o famoso 3 Pro. Você conhece, não? Não. Então, junta 1 ou 2 ou 3 profissionais, monta uma loja. Aí a loja começa a arrebentar, começa a dar certo, começa a vender, papá, aí gera o caos. Aí você cria o processo para você controlar o caos. Aí você, com o processo, mais os profissionais de venda, você começa a vender. Começa a vender, dá o caos de novo. Então você cresce na desordem, você sabe. Aí o empreendedor é o cara que corrige a desordem. Aí você, quando você está mais estabilizado, você cria o propósito. Porque quando você monta o negócio, você não pensou nisso tudo. Hoje a gente tem que inverter o funil. Então você monta uma empresa primeiro pelo propósito. Aí você coloca os processos. Então assim, eu tenho um propósito do que eu quero fazer. Aí eu vou definir o processo daquilo que eu quero fazer. Aí depois eu contrato os profissionais para trabalhar comigo. E resolver os problemas. Exato. Então, esse é o ponto. Falta o problema. Assim, bombeiro. como toda empresa que começa familiar ou pequena, começa invertido, os problemas são naturais. Mas hoje a gente está tendo a chance... Cara, eu já falei em outro podcast, falo sempre com vocês quase todo dia. Eu vou e volto lá para Arujá, Itaquá, eu vou e volto vendo podcast. Eu estudo o dia inteiro, eu estudo 2 horas por dia. Vendas, administração da loja, gestão, marketing, que não é o meu business, mas só para saber como é que está para ir no mercado. Persuasão, técnicas de venda avançada, respondendo objeções. Eu vou só ratificando o que a gente já sabe no dia a dia. Que a gente aprendeu na prática, né? Nunca ninguém ensinou. Eu falo para eles, eu demorei 30 anos para vender um carro em 5 minutos. É isso aí. Tem cara que entra hoje e quer vender um carro em 5 minutos. Você não vai conseguir, amigão. Você vai ter que pagar o preço. A gente pagou um preço disso. Então, tem tanta informação disponível no mercado. E hoje só não aprende quem não quer, cara. Dá pra evoluir de graça. Mas o que tem de universidade online? Puta que pariu. Sabe, os próprios portais de banco que a gente oferecem, as montadoras oferecem. E aí quando você vai pegar lá, os vendedores estão todos com os cursos por fazer. Eu falei que não é possível. Mas olha, você sabe que na nossa época, então, né? Esse Marcelo fala, que você fala, que é o lifelong learning, né? Uhum. Então, mas na nossa a época... vida inteira, né? Na nossa época, eu falo sempre uma analogia, né? O médico não para de estudar, o advogado não para de estudar, né? Na nossa época, eu assinava 4 rodas, né? Eu assinava 4 rodas. Isso. Hoje, o cara acha que sabe tudo. Você viu, o Marcelo está aqui dizendo, né, que mesmo com essa bagagem dele, fala que toda hora ele está estudando,
Você também já deu exemplo, toda Sim. hora está se oxigenando. E essa dificuldade que a gente tem de mostrar para as pessoas a necessidade de... Aprimorar o negócio. toda hora... Mas buscar é isso, mas conhecimento. é isso. Resumindo, quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Então você tem que escolher o que você quer para você. Não tem castigo nem recompensa. Tudo na vida são consequências. Faz errado, dá errado. Faz certo, dá certo. É isso aí. E tem como se já não fazer errado. Tem como. Por exemplo, cara, explodiu, né? Curso disso, curso daquilo, evento do palestrante, automóvel, caralho, um monte de empresário de palco, né? Os gurus. O cara nunca teve a porra de uma loja e ele quer ensinar os caras eu falo a que vender. é empresário de PowerPoint. Pois é. PowerPoint. Não, porque aqui você tem que fazer isso até a primeira reclamação trabalhista, até o primeiro motor quebrar. Isso. Falar é fácil, cara. O papel aceita tudo. O outro ponto é o seguinte, tem muita gente participando disso, que é legal, é muito bom aprender, mas os caras não estão aplicando. Cara, eu já vi cara indo em 5 ou 6 cursos de venda. Seguido. Falando, mas você está aplicando? Porque eu escuto ali no podcast, só tem uns caras high performance que eu vejo. O cara é pica. É 5 mil funcionários, bilhão. Eu quero esses caras. Não, você vai se basear em quem? Tem que se basear nesses caras. Mas você escuta tudo que o cara fala? Você escuta, mas nem tudo serve pra você. Às vezes o cara é dono de supermercado, dono de farmácia, dono de laboratório, não tem nada a ver. Mas ele fala, ele dá insights. Você fala, caralho, isso eu vou usar. Cara, no Poderoso Chefão, você assistiu um filme, tem insights que você usa na sua empresa. Sim. No Peaky Blinders. Cara, você pega o Shelby lá, 90% da série você usa na sua empresa, do que ele fala. De como ele se comporta, como se comportar numa reunião, o momento de fala, o momento de perguntar, o momento de escutar. Então, o podcast pode ser de outro, não é de venda de carro. Dificilmente tem. Sim. Mas assim, de outras coisas. Até porque não existe formação técnica para isso. Exato. Então você não tem uma regra. Você vai pegar insights e você consegue aplicar. Cara, eu venho, já chamo aqui o gerente geral, que você sabe quem é. Senta aqui, ó. Eu quero isso. No outro dia eu começo a executar. Aí eu meço 15 dias. Caralho, deu resultado. Continua. Com isso, cara, eu consegui mudar a empresa inteira. Hoje a gente consegue estar aqui, mesmo que a gente é maluco, a gente vende carro, a gente é fora da curva. A maioria de dono de loja ou de concessionário, ele não vende o carro. Sim. Ele deixa a equipe vender e tá tudo bem, cada um na sua. Mas como a gente vende, isso fica um pouco mais difícil para nós. Mas ele possibilita a gente administrar a empresa mais de longe agora. Sim. Né? Então, tem alguém do marketing fazendo tal coisa, tem uma venda acontecendo, tem uma avaliação sendo feita. Até porque senão você não consegue ser o super-homem. É esse o ponto. Não tem jeito, você vai acabar fazendo tudo mal feito. Então eu acho que a gente tem que ficar administrando o que cada célula faz e acompanhar o resultado. Esse é o ponto. É isso que você faz. Nosso papel não é mais vender carro. Então eu vendia 30, 40 carros por mês. Hoje eu vendo 100, 120. Você igual, 150. Sim. Porque a gente é um todo. Independente da nossa individualidade, que você atende pelos motivos que você já disse aqui. Eu pelo mesmo motivo. Sim. O meu cliente quer ser atendido por mim, senão ele se sente desprestigiado. Às vezes aí. eu estou muito ocupado, eu ponho um vendedor para atender, eu falo, ó, vai escolhendo aqui com ele, mas na hora que você definir o carro, você me chama que eu desço aqui, eu vou fazer um negócio especial para você. Cara, muito obrigado. E eu me chamo, eu desço e tal, beleza, segue o jogo. Aí. Porque no dia seguinte ele está falando comigo de novo. É isso aí. É aquele momento. Então a gente não pode deixar nunca isso morrer. E é importante a nossa equipe saber, cara, eu falo na reunião, se vocês não venderem, eu vendo. Se você não vender, eu vou vender. Então saiba que isso aqui não é empresa de lavagem de dinheiro ou de investidor. Eu sou do game, amigão. Se você não vender, eu sei como vender. Porque, ficar refém da equipe, nem fudendo. Eu treino a exaustão. Que eu prefiro treinar o cara. Se o cara não performar, eu falei, não vendeu 15 carros em 90 dias, eu promovo. Promovo pro mercado. Fala, você não serve? Não serve. Eu não servi pra você, nem você pra mim. Não adianta insistir mais, cara. Antigamente você ficava com o cara, insistia. Hoje não faço mais isso. Porque a gente faz a lição de casa. O nosso papel é facilitar. E hoje fazer uma rescisão custa caro. Aí você faz uma rescisão. E treinar, cara. Treinar custa pra cacete. Caro pra caramba. Custa caro pra caramba. Direto. Por isso que eu valorizo os caras bons. Eu valorizo todos. Sim. Os bons, mais ainda. É isso Porque aí. só sabe quanto custa um funcionário bom que já teve um ruim, né? Exatamente. Então, cara, o ruim custa muito mais caro. Então, pra você que tem a loja, às vezes você fica pensando, cara,
para trocar um vendedor ruim? Não pensa. Eu faço a conta seguinte, a minha conta que eu faço, eu pego quanto que cada mesa de cada vendedor tem que gerar de resultado. Então, o vendedor é o Marcelo. Então, o Marcelo ele tem toda a estrutura, ele recebe 50 leads por mês. Quanto custa para ele receber 50 leads? Custa o meu estoque, custa os 60 mil da Web Motors, custa mais o carros, enfim, tudo isso aí. Então, cada lead do Marcelo me custa R$300 para chegar no colo dele o lead. Então, ele não custa só o mínimo garantido, que é 2.000, 1.000, o valor que seja. Ele custa 10, 12, 15 mil reais. Porque é no funil dele que vai ser despejado todo o esforço que a empresa está fazendo. Concentração de todo o investimento. Então, o grande problema não é o que ele está vendendo, o volume é baixo, é o que ele deixou de vender e que não foi convertido por outro vendedor e o que eu gastei para que chegasse isso nele. E muita gente não pensa nisso. Tem muito lojista que não pensa nisso. Fala, mas pô, o cara tá aí, ele vendeu 2 carros por mês, eu paguei 3 pau de salário. Ah tá, mas quantos leads ele recebeu? Atendeu 50. Custou tá, mas 10. quanto custou? Esse é o ponto. Essa é a conta que tem que ser feita. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que a gente está falando toda hora, né? O cliente pega, a gente gasta uma fortuna para trazer o cliente na loja, né? E o cara veio, você precisa performar em alguma coisa. Sim. Ou é na venda, ou é na locação, ou é na venda do refinanciamento. Consórcio. Acessório. Você tem que ter um F&I aí, um ecossistema por trás disso, que faça com que você tenha essa sensação de investimento, né, mais tangível. Pô, o cara veio aqui, então tá bom, muito obrigado, eu te ligo. Ué, você gastou 50 mil para trazer ele aqui? É isso aí. Esse é o ponto. Então é importante também o lojista ou o vendedor que está nos assistindo saber que ele precisa colocar a cultura da empresa e ele precisa saber o que ele quer. Não tenha... não demore para tomar uma decisão. O pior erro do empresário hoje a pior decisão que ele pode ter é demorar para tomar a decisão, porque ela custa mais caro. Então tome a decisão, faz a curva, acha o seu número, não performou, troca, contrata um treinamento, porque santo de casa não faz milagre. Eu sou palestrante, eu treino pessoas, mas eu não consigo treinar os meus como eu quero. Às vezes eu chamo alguém de fora. Mas é isso que eu falei. Direto, é natural. Você já precisa agendar para vir na equipe, porque não tem jeito. A grama do vizinho é mais verde. Sempre. Não adianta, eles não vão te ouvir. Eles têm que ouvir o de fora e você completa no dia a dia. Tem que pôr. Durante muitos anos, eu fazia uma reunião mensal com o meu time chamada Alto Giro. Que aí eu pegava os dados do mercado, os dados do que a gente vendeu, a rentabilidade por vendedor, orientava como eu fazia. E eu percebia que eles não digeriam aquilo como um conteúdo, e sim como uma cobrança. Tive que parar de fazer. Aquilo é um poço de conteúdo para orientar e direcionar. É capaz, se eu pagasse alguém para fazer, a coisa aconteceria. Então, pensem sempre nisso. Você está todo dia falando praticamente a mesma coisa, né? Papagaio de pirata, vai falar a mesma coisa. Às vezes a gente coloca alguém de fora e, da forma que é falado, o time interpreta isso melhor como uma novidade. Então, vamos trocar os nossos cachês? Eu faço a palestra pro teu, você faz os meus, tá? Fechado já. Outra coisa que a gente andou mudando muito, parei de treinar a venda. A gente fala muito pouco sobre venda. Porque a maioria dos meus vendedores é tudo antigo. Então você precisa dar o ajuste fino nele, né? E ter um gerente muito próximo. Então se você tem um vendedor aí que vende mais que 10 carros, contrata uma secretária, um estagiário para ele. Investe esse cara. Põe um estagiário para ajudar ele. Vai ajudar a passar ficha, a entregar carro, a cuidar da carteira dele. Deixa esse cara voar. Cansei de fazer isso aqui. Hoje, você precisa entender como é que está o mercado. Você precisa investir nesse tipo de coisa. E não ter medo de abrir mão do que é ruim. Troca. Na mesma forma, você não pode ficar refém de vendedor. Sim. Eu já tive vendedor aqui que vendia 25 carros. Ele chegou a receber 35 mil reais 3 meses seguidos de comissão. Eu tive que mandar embora. Ele estava estragando a equipe. É mesmo? Estava fudendo com o time inteiro. Porque o cara começa a ficar arrogante, começa a querer... Não, e aí você menospreza os demais, eles começam a não acreditar no taco deles. E o cara era muito bom. Esse que é o problema. Você tem que ter uma equipe que ela é mais ou menos homogênea. Se você tem uma estrela que brilha sozinha, um time todo que é fraco... ou você tem que colocar outras estrelas, ou tem que treinar os outros. Não tem jeito. Esse é o ponto.
Beleza, pessoal? Esse foi o podcast da UVESP. Muito bom, presidente. Muita informação, Obrigado muito pelo conteúdo. convite. Obrigado, Gustavão. Veio aqui, largou as concessionárias, Vou falar uma largou coisa, tudo, hein? largou Estamos 30 aqui, ó. clientes ali, Estamos aqui, ó, com mais de 150 mensagens para responder. Mas dá tempo. Tá ainda. tudo normal, então. Até menos. Tá tudo bem. Normal. É, até dia que tá tudo normal. Até meia-noite bem. é dia. É. Então, você gostou do nosso podcast aí, curte, dá um like, compartilha com os amigos, chama os amigos. Se você não gostou, fica quieto. Não enche o nosso saco que a gente continua fazendo É aqui, isso aí, é isso aí. Porque a gente só quer o bem Sem de todos. mimimi, hein? Sem mimimi, não vem encher o saco nosso não. Beleza? Você não é associado ainda? Se associa, que você tá junto de pessoas boas que querem o bem do mercado. Ó, vou falar uma coisa, viu? Daqui a Isso pouco aí. a gente vai comprar uma joia para entrar na UVESP, hein? Bora? Vai que nem clube, Aproveita. comprar uma joia. Aproveita que tá 300. Tá toda hora isso. Aproveita agora. Aproveita que tá 300. É isso Quando aí, custar 1000, presidente. vocês vão achar ruim. Beleza. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Neguei obrigado. tê-los aqui. Obrigado, Gotti. viu? Obrigado. Vamos juntos. Obrigado a todos. Beijo. Ah, isso aí. Bom, não, agora sim, a última, pra acabar. Esse microfone agora, Ah, Deus mandou um raio aqui agora. Ele tem superpoderes. pois não. Que recado você daria pra quem tá montando uma loja? Ou quem tem uma loja que não tá performando bem? Um recado de 1, 2 minutos no máximo. O que vem na sua cabeça aí de dica? Dá uma dica que Deus tá te usando pra gente melhorar a vida das pessoas. Bom, eu acho que se a pessoa está montando a loja, eu acho que a primeira coisa que ela tem que pensar é que ela está montando uma loja para o cliente e não para ela. Então, como eu já disse anteriormente, o foco tem que ser o cliente. Não existe nada melhor do que um cliente bem atendido para trazer outros clientes. E se você já tem uma loja e você já tem uma carteira de clientes, às vezes você está querendo buscar do lado de fora o que você tem dentro da tua empresa. Então trabalhe aquilo que você já vendeu. O cliente, quando já comprou com você, ele já estabeleceu uma relação de confiança, creio eu que seja de confiança positiva, com a sua empresa. Então, pega essa massa que você tem, liga no aniversário, dá parabéns, chama para um café, acompanha, pega a proposta que você fez, veja quando o financiamento dele vai terminar, oferece uma oportunidade para ele como ele sendo um cliente já antigo da tua empresa, dá um diferencial para esse cliente. Às vezes você está gastando um monte de dinheiro para trazer o que você já tem embaixo do seu nariz. Perfeito. Vou nem falar mais. Sem mais para o momento. Certo, pessoal? Obrigado a todos aí. Feito é melhor que perfeito. Faça!